Olá, que bom que você está aqui para nós continuarmos falando sobre as bem-aventuranças. No programa passado, eu estive conversando e falando sobre os pobres de espírito. Se você não assistiu, eu quero dizer para você, volta ao programa anterior, assista, porque vale a pena, né? Jesus, ele subiu ao monte e ele ensinou os seus discípulos, ensinou aquela multidão na contramão de tudo que era ensinado do Império Romano, todo o ensino que o Império Romano pregava. Jesus vem e ele muda toda essa história através do seu ensinamento. E hoje nós vamos estar falando sobre Mateus 5 ou 4, que fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual foi a última vez que você chorou? Faz tempo? Qual o motivo que levou você a chorar? Nós sabemos que o choro, ele pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de raiva, pode ser de tantos outros sentimentos que floram dentro do nosso coração. Por isso eu te perguntei, qual foi a última vez que você chorou? E os que choram, choram pelo quê? Ou por que choram, né? Então, a gente sabe que o choro é a primeira forma do ser humano se comunicar, né, com o mundo. O choro, ele começa a ser praticado a partir do nascimento. A hora que o bebezinho nasce, ele já começa a se comunicar e a comunicação dele é através do choro. Esses dias eu vi uma enfermeira, ela explicando como que era o choro do bebê, que cada tipinho de choro, cada soluço dele diferente era algo que ele não que estava incomodando. Então ela ensinava as mães a forma que o choro era uma forma de comunicação, né? Então, mesmo assim, os sons que são emitidos pelos bebês recém-nascidos bastam para avisar quem está ao redor que as coisas não estão bem. Ele não consegue verbalizar, então o que que ele faz? Ele chora. E aí, com o passar dos anos, o ato de chorar, ele ganha novos contextos, novos significados. Porém, uma característica parece se manter inalterada e a partir de todo esse tempo, né? O choro é uma forma de expressão. Ela seja ele de tristeza, ou seja de alegria, ou seja de raiva, ou seja de dor, ou seja de culpa, ou seja qualquer emoção, né? O choro é um reflexo daquilo que você acabamos sentindo no decorrer da nossa vida. Existe uma grande importância em chorar e deixar as outras pessoas chorarem. Talvez você já ouviu essa expressão. Não chore, não chore, tudo vai se resolver. Não chore, tudo isso vai passar. Não chore, a tempestade passa. Depois que eu aprendi sobre a importância do choro, quando tem alguém chorando ao meu lado, eu digo assim: chore, chore mesmo. Você tem pelo que chorar. Então chore, mas depois de chorar, levante, lave seu rosto e siga em frente. Então, a gente não deve segurar o choro e também não julgar o choro do outro e não dizer não chore. Deixa que a pessoa chore, porque vai chegar um momento que ela vai parar de chorar. Você já deve ter percebido isso. Quando a gente chora sozinho, a gente chora muito e de repente a gente para de chorar. E é necessário a gente aprender a olhar diferente a essa reação emocional das outras pessoas, nós mesmos, aprender a respeitar nesse sentido. Eu lembro que quando eu faço terapia, né? E às vezes na terapia, às vezes eu choro. E a minha terapeuta, a minha psicóloga, ela nunca diz assim, pare de chorar, né? Ou às vezes, logo que eu tinha uma grande dificuldade de chorar, dizia assim, ai, por que que tô chorando? Então ela dizia, e qual é o problema de chorar? Se você tá com vontade de chorar,
chore, entende? Então, respeitar o choro alheio é muito importante. Então, quando nós temos Jesus como nosso coach, como Senhor, como soberano da nossa vida, aquele que nos ensina, aquele que nos guia, a gente vai aprender hoje a importância do choro. Algumas vezes as pessoas deixam de chorar ou pedem, né, mesmo para que os outros parem. E isso tem se tornado cada vez mais normal a gente ouvir isso. Até pela incomodidade, porque você se sente incomodado com a pessoa chorando, né? De ver o outro chorando, então você quer que aquilo passe logo, porque aquilo também incomoda você entende? Então, às vezes, a gente quer que realmente que o outro pare de chorar, porque o choro dele não é porque, olha só, não é só porque ele tá chorando, né, pela dor dele. Não, às vezes a gente quer que ele pare de chorar porque o choro dele tá nos incomodando. Às vezes nós somos egoístas em relação a isso. Pense sobre isso. Esse incômodo se dá assim, às vezes, pela sensação de impotência, de não saber o que fazer para aquela pessoa parar de sofrer. Porém, se a pessoa deixar de chorar, não significa que ela não sofra. Perceba, entendeu? Não é porque eu não tô chorando que eu não tô triste, então deixa a pessoa chorar. Em certos momentos, nós tiramos o consolo, o alívio do indivíduo que ele podia receber e sentir quando ele chora. Então, com essa atitude, nós precisamos aprender a respeitar essa reação do outro. Nós precisamos deixar ele chorar. E nós vamos ver hoje o quanto que Jesus também chorou, né? O choro é um sinal externo do nosso estado emocional. É uma maneira do corpo expressar os sentimentos. Então, pessoas que tentam abafar a emoção, elas podem ter reações físicas, como alteração da pressão, problemas digestivos. Então, quando o nosso corpo não chora, de alguma forma, quando os meus olhos não choram, de alguma forma o meu corpo chora com algumas dores. Então, chorar é aliviar a dor, a tensão e faz bem, é importante deixar as lágrimas caírem. Você sabia disso? Então eu espero que depois que você terminar de assistir esse programa, você comece a olhar com outros olhos. Você comece a ver o choro como algo importante, algo que tem que deixar fluir, tem que deixar que saia mesmo, né? Há quem diga que chorar é para os fracos, né? Para chorar é preciso ter força, gente. É preciso muita coragem para chorar. Mas não é qualquer tipo de força, não é a força que nós conhecemos no senso comum, né? Daquele associado à masculinidade, é a força na fraqueza, é a força da humildade, é de saber que não dá, não resolver, não tenho que resolver, né? Então a gente às vezes brinca, senta e chora mesmo, é necessário. E você, eu sei que você já chorou na sua vida e deve ter chorado, como eu, às vezes choro muito. Então, quantos de nós já choramos? Enquanto para muitos o choro, ele continua sendo um sinal de fraqueza, de debilidade, de derrota, Jesus então ele vem e mais uma vez ele surpreende afirmando uma bem-aventurança, bem-aventurado os que choram. Então, mais que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Então, a falta de choro, ele muitas vezes reflete, sabe o que? Altivez, orgulho, autossuficiência, indiferença, dureza ou mesmo frieza de coração. Não é à toa e que é infeliz quem não chora. Quem não chora é infeliz, porque ele retém, ele reprime, né? Já o choro, ele faz parte de um coração sensível, de um coração comprometido, um coração interessado. Então, a força da afirmação de Jesus está no fato de que ele mesmo chorou. Pelo menos 3 circunstâncias especiais, Jesus chorou. Evidente que não foi qualquer tipo de choro, né? Ele não chorou de desespero, porque ele nunca perdeu a esperança. Ele não chorou
por ficar chorando, pedindo para que Deus olhasse para ele, que pedisse atenção do pai, né? Como uma criança mimada. Não foi esse choro, porque ele nunca duvidou que Deus o amava, que o pai o amava, né? Ele não chorou por medo da morte, né? Porque ele sabia, ele tinha plena convicção da ressurreição. Ele não chorou porque ele era egoísta, pelo contrário, ele chorou porque ele é altruísta, né? Não houve ninguém maior do que ele em relação ao altruísmo. Ele não chorou de raiva, ele não chorou de revolta, né? Porque esses sentimentos jamais tocaram o seu coração. Jesus, ele chorou ao ver a angústia daqueles que ele amava, né? E Jesus, ele chorou pelo amigo Lázaro, que ficou registrado, né? E muitas pessoas falam assim, o menor versículo da Bíblia, João 11:35, né? E Jesus chorou. Então, na verdade, é o menor versículo da Bíblia, mas ele revela o maior coração de humildade. Jesus chorou porque ele sofreu. Ele não ignorou a sua dor. Jesus, ele chorou porque ele se aproximou de quem chorava. Ele viu a dor nos olhos daqueles que ele amava. Então ele se comoveu pela família, né? Ele chorou com aqueles que choravam. Então ele chorou porque ele era amigo de Lázaro. Ele chorou a perda, né? Ele chorou o luto. Ele chorou porque ele não evitou sentir a dor. Ele não engoliu o choro. Ele chorou porque é natural chorar. É natural. E nós, às vezes, andamos no contramão, porque a gente diz assim, pare de chorar, não chore, né? Para uma pessoa que é adulta, né? Você acaba vendo a pessoa chorando, não chore por isso, não chore por aquilo, não chore porque isso aconteceu, não merece o seu choro. Não, você precisa chorar para lavar sua alma, né? Jesus, ele chorou então. Jesus, ele chorou ao ver os pecados da humanidade. Jesus chorou pelo povo. Todos estavam em festa quando receberam Jesus em Jerusalém. Mas o povo cantava, né? Colocaram as capas no caminho, cheios de alegria. Jesus ia chegando, né? E a palavra lá em Lucas 19:41 fala assim, ó, que Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. Jesus chorou sobre a cidade. Além das palmas, Jesus, ele olhava o coração, ele olhava, discernia os pensamentos. Então, a Bíblia fala que quando ele estava chegando à cidade, ele olhou para a cidade e ele chorou. Sabe que a palavra, eu gosto muito de ir na origem da palavra, e a palavra grega, quando fala ali assim, Jesus chega se aproximando da cidade, Jesus chorou. Na raiz dessa palavra, assim, no original, ali no grego, ele diz assim, que significa que Jesus chorou com um choro intenso. Jesus chorou soluçado. Você imagina essa cena? Você consegue imaginar? Jesus chorando soluçado pela cidade. Jesus chorando pela nação de Israel, né? Jesus chorando por Jerusalém. Jesus, ele sofreu uma profunda angústia. Ele expressou por gemidos de dor pela cidade. Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele, muito menos ele mudou de cidade, né? Mas ele chorou. Sabia que os compatriotas, eles não reconheciam, né, que Jesus em forma, né, Deus em forma de Jesus ali, Deus veio para salvá-lo. Não, ele sabia que o povo, Jesus, ele sabia que aquele povo, ele seria saqueado, ele seria roubado, ele seria destruído e não sobraria pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ele foi destruída. Ela foi totalmente destruída, confirmando o alcance e o motivo daquele choro. Veja, Jesus 70 anos antes chorava pelaquela cidade. Então, feliz aquele que tem um coração sensível para chorar pela frieza da nação. E eu quero abrir um parênteses aqui, que nós que nos chamamos de cristãos,
de que seguimos a Jesus, que nós possamos, que a gente possa ter essa atitude de Jesus, de chorar pela nossa nação, de chorar soluçado pelo mal que está sobre a nação, que está no mundo. Nós precisamos clamar, começando a clamar por mim, começando a clamar pela minha cidade, começando a clamar pelo meu estado, começando a clamar pela nação Brasil, começando a clamar com esse choro levando a arrependimento pelos pecados, porque Jesus sabia que Jerusalém ia acontecer isso. Nós precisamos aprender, assim como Jesus, chorar pela nossa nação, chorar pelo nosso país, chorar pelo nosso povo, chorar pelas autoridades, clamar ao Senhor a misericórdia sobre nós. Jesus, e o terceiro choro de Jesus, Jesus chorou pelo pecador. O autor de Hebreus, ele revelou lá em Hebreus 5:7, ele fala assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, o texto refere-se à agonia de Jesus no Getsêmani. Então, quando Jesus não apenas suou sangue, mas ele também orou com forte clamor e com lágrimas, né? Demonstrando todo aquele peso que estava ali. Ele pranteou um choro, né? Eu vou colocar assim, como se fosse um choro de arrependimento pelo pecado de todos nós. Ele pranteou, né? Então ele chorou o nosso choro, né? Chorou em nosso lugar, e o seu choro foi ouvido por Deus por causa da compaixão, da santidade de Jesus. Portanto, feliz é quem tem o coração sensível para chorar. Percebe que entristeceu o Senhor de alguma maneira e chora na presença dele. Chora clamando pelo perdão, clamando para que o Senhor venha sobre nós e faça a obra no nosso coração, dizendo assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz errado, eu fui contra a tua palavra. Chora, lamenta, mas muda de atitude, muda o seu coração. Então chorar faz bem. Para nossa alegria, Jesus, ele não teve os olhos secos. Ele, como mestre, como guia, como nosso coach, ele chorou. Ele não teve um coração indiferente, ele não teve uma atitude fria, ele não se distanciou da tristeza. Ele chorou diante daqueles que estavam acompanhando, ele não teve vergonha de chorar, né? Diante daqueles que estavam junto com ele, eram os discípulos dele, né? Talvez, às vezes, como líder, alguns pensam: não devo chorar, não devo colocar meus lamentos. Tem que colocar, você é humano, você é passível de choro, de tristezas, de angústia. E não, nós não somos um super-homem, uma super-mulher, nós somos seres humanos, nós choramos. Então, porque ele chorou, há esperança para nós que choramos. Lágrimas de arrependimento, elas são consoladas pelo perdão. Lágrimas de luto são consoladas pela ressurreição. Lágrimas da adversidade, elas são consoladas pela maturidade, pela confiança, porque nos momentos difíceis é que nós aprendemos a ser gente grande. E muitas vezes, para nós sermos gente grande, nós precisamos passar pelo choro mesmo. Chorar até que não tenha mais força para chorar. E então levantar, sabendo que o choro limpa, o choro cura, ele renova, ele levanta, ele refaz, ele consola, ele anima, ele vivifica. Ele fortalece a nossa vida, ele gera uma verdadeira felicidade. Depois que nós choramos, é como se nossa alma fosse limpa, né? Limpa, as nossas emoções parece que ficam mais transparentes. Então esse choro, só que esse choro não é para sempre, esse choro tem validade, tem data de validade, né? Ele tem tempo de duração. Sabe por quê? Porque o choro ele já foi predestinado a cessar.
Ele já para, já tem um tempo certo, porque, porque em Apocalipse 21:4 fala um texto assim, né, que haverá um dia quando todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E os que choram serão por completo consolados. Então, corajosos são os que choram e os que reconhecem a dor. Chorar é aceitar a dor, é respeitar o sofrimento, é dar voz a essa dor, é reconhecer que é normal chorar e isso precisa vir à tona. Chorar é aceitar que tá doendo. Enquanto eu não choro, eu estou dizendo não tá doendo, eu estou negando o que eu estou sentindo. Nem sempre nós damos conta de tudo, né? E não tá errado não dar conta de tudo. Nós não somos, né? Como eu já falei, nós não somos Superman, Superwoman. Isso não existe, nós somos seres humanos com fragilidades que nos atingem dia após dia, que pegam a gente desprevenido, que pegam a gente despreparado. E muitas vezes nós somos cometidos por coisas terríveis, né? Por mortes de familiares, por doenças, por dentre muitas outras questões que são muito difíceis de lidar, com as quais nós não temos a obrigação de ter uma solução rápida e fácil para isso. E muitas dessas coisas que acontecem para nós não temos resposta. Você entende isso? Então, nesses casos, muitas vezes o que nos cabe é apenas o choro. E esse tem muito poder, ele tem eficácia na nossa alma. Aquilo que nesse momento tem feito você triste, feito você chorar, se desesperar, o Senhor Jesus, ele diz assim: ele te vê, ele te ouve e que está contigo. Ele diz que a tua luta já está nas mãos dele e que depois do choro vem a alegria. Não se esqueça, ainda que você chore esta noite, saiba que a sua alegria virá pela manhã. Palavra do Senhor, né? É agradável nós chorarmos, sim, na presença de Deus. As nossas lágrimas, elas falam com Deus e Deus atende a nossa oração porque sabe que eu vejo assim que Deus como Pai, Ele não suporta ver as lágrimas dos seus filhos sem Ele agir. Ele age quando o seu filho chora, quando ele clama, quando ele suplica, quando ele busca. Mesmo que você não perceba quando você está chorando, Jesus está ao seu lado, porque Ele já passou pela essa dor que você está sentindo. Ele sabe o que você está sentindo, Ele viveu o que você está sentindo. Então Ele é o único que pode te consolar. O Senhor diz para nós entregarmos a Ele todas as nossas dificuldades, todas as nossas adversidades. Ele diz assim, para nos colocarmos diante dEle, todos os nossos inimigos, né, que falam contra nós, tudo que é difícil é aquilo que tem feito você triste, que tem feito você chorar, tem feito você se desesperar. O Senhor diz: Ele te vê, eu vejo você, Jesus está falando, Ele te ouve, Ele está com você. Ele diz que a tua luta já está na mão dele e que depois do choro vem a alegria. Você precisa crer nessa palavra. Ainda que muitos duvidem, né? Que ainda que muitos que olham e dizem não tem mais jeito. Deus, ele diz que tem um jeito, sim, tem um jeito. E ele mostra aqueles que são dele, né? O jeito que é para ser. Então, quem sabe quais são os Golias que têm se levantado contra a sua vida? Quais são os gigantes e mais gigantes que são os problemas que têm cercado? Mas Deus diz: assim como ele foi com Davi, ele será na sua vida. Davi era muito pequeno diante né, diante dos homens, mas ele venceu um gigante. Por quê? Porque ele sabia quem estava dentro dele. Quem estava dentro dele era maior do que o gigante.
Então existe um Deus maior do que aquele gigante. Então o Senhor mostra àqueles que são seus que Ele é bem maior do que você imagina na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na rua, não importa. Aonde você esteja, Deus está presente para ti. Então, chore, mesmo que você chore, chore por um momento, mas o Senhor te lembra que até aqui a mão do Senhor te sustentou, Ele te ajudou e, né, e porque Deus ele fará que este choro vai se tornar em alegria, a palavra dele diz, Ele fará que a tristeza se converta em alegria. Então olhe para trás, veja as lágrimas que você já derramou, veja além disto, as lágrimas que são prova de vitória. Você pode estar chorando agora, mas este choro não é para sempre, né? Assim como Deus agiu em teu favor lá atrás, Ele vai te levantar das cinzas, Ele vai te levantar do pó, Ele vai te tirar do poço, do abismo, porque o poço parece tão raso, né? Mas às vezes tem pessoas que elas estão com tantas questões, tantas situações na sua vida, que elas chegam a estar num abismo que elas não param de cair. E esse é um desespero de alma. Mas Deus fala para você que Ele recolhe as tuas lágrimas, Ele enxuga o teu rosto e Ele te dá vitória. Não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então essa noite pode não ser só a noite que a gente chama ali o período da escuridão, né? Não só em termos de hora, mas pode ser esse período escuro, esse período difícil que você e eu estamos vivendo. É uma noite escura para a nossa alma. E essa noite escura da nossa alma, ela tem tempo e tem duração. Porque quando o sol, que é Jesus, vem sobre a nossa vida, a alegria vem também. Então você pode até chorar, mas você vai sorrir. Então Jesus, como nosso coach, ele diz assim, pode chorar, porque a alegria vai vir. E haverá um tempo que Jesus virá e secará dos nossos olhos todas as lágrimas. Feche os teus olhos e fale ao Senhor para que Ele venha sobre você e te traga o consolo que você precisa. E se você sentir vontade de chorar, chore na presença do Senhor, porque aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E Jesus pode estar te consolando e Ele está te consolando nesse momento. Amém? Que o Espírito Santo fique com você nesse dia, que Ele esteja ao seu lado. Até o próximo programa, que nós vamos estar falando ainda sobre as bem-aventuranças e a mudança que Jesus espera no nosso interior. E eu desejo que você hoje saia daqui desse vídeo entendendo a importância de deixar o outro chorar e a importância de chorar também, de lavar a alma, porque Jesus ele nos ensinou que a gente pode chorar sim na presença de Deus. Nós podemos chorar sim por vários motivos na nossa vida e que isso faz bem para o nosso interior. Um forte abraço, eu espero você no nosso próximo programa Jesus como seu coach. Deixe o seu comentário aí, se você gostou, o que Deus falou com você. Isso é muito importante para que os outros também possam ler e também possam ser edificados. Um grande abraço então e até o próximo.